Eu vou apresentar agora esse nosso convidado, o Renan. Seja muito bem-vindo, viu, Renan? Obrigado, Adele, pelo convite. Eu que agradeço. Renan Brienza Simões é formado em Administração Pública pela GV e em Direito pela USP. Ele se especializou em História da Arte e Cultura Europeia na Sorbonne, Universidade de Paris, e atualmente trabalha com turismo cultural, realizando viagens e cursos de História da Arte em diversas cidades do Brasil e da Europa. Bom, então a gente já viu que esse convidado especialíssimo aqui tem muito para contar para a gente sobre como olhar para as imagens, para as obras de arte. Então, Renan, eu quero mais uma vez te agradecer muito por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente, por conversar com a gente. E, Renan, o que você acha? Olhar para a obra de arte é uma habilidade treinável ou a gente tem que nascer com esse dom? A palavra é sua, é com você. Obrigado, Adele, obrigado pelo convite, obrigado ao curso Mafalda também pelo espaço, por estar aqui conversando com vocês sobre leitura de obra de arte, leitura de imagens. É um prazer estar aqui. Sem dúvida, a resposta é que é treinável, né? Não é dom, não é uma habilidade inata, não é uma habilidade que a gente nasce com, mas sim uma habilidade que a gente conquista, uma habilidade que a gente treina, né? Uma competência de leitura, assim como, ouso dizer, né, Adele, na gramática, na escrita, a gente também precisa dessa capacidade, desse treino para interpretar, para saber ler, né? Claro, primeiro e depois para poder interpretar. É muito interessante porque desde pequeno a gente é acostumado a ser estimulado a ler algum texto verbal, né? A tentar entender o que está escrito no jornal, a tentar se aproximar com algum senso crítico daquelas palavras que estão ali elaboradas e enunciadas. Mas às vezes com as imagens não é igual. E é tão curioso, porque como você mesma falou, as imagens estão super presentes no nosso dia a dia. As imagens fazem parte do nosso repertório simbólico, elas constroem as nossas memórias, elas criam, né, novas possibilidades de relação, de associações. Então, as imagens são tão ricas quanto as palavras. E o exercício para a gente conseguir interpretá-las, para a gente conseguir extrair significados dessas imagens, é um exercício muito parecido com aquele que a gente faz ao se deparar com um texto verbal, né, com um texto escrito. Então, eu acho que é disso que a gente vai conversar hoje aqui. Claro, olhando um pouco para o vestibular, mas tentando ampliar também esse recorte para a vida, né? As imagens estão na nossa vida. Quanto mais a gente treinar a leitura de imagens, mais preparado a gente está para lidar com o mundo ao nosso redor. Então, eu queria começar a apresentar aqui, Adele, se você me permite, começar a apresentar só uma ideia aqui do que a gente vai conversar hoje. Vamos lá, vamos ver se está aparecendo certinho. Acho que sim. Legal. Então, basicamente, a nossa conversa vai ser em torno dessa ideia de um método de leitura de obra de arte, né? Que vai ter sempre esses dois pilares: uma metodologia, uma lógica de leitura, uma lógica de interpretação, associada a uma experiência sensível, associado àquilo que você está enxergando, associado àquilo que você está sentindo. Então, essa combinação de um caminho de leitura visual e de um caminho de experiência sensível é o que vai fazer a gente ler obra de arte com maior qualidade. E eu estou dizendo isso, Adele, porque não tem uma fórmula pronta, né? A gente vai se deparar sempre com uma diversidade muito grande de imagens, seja numa prova de vestibular, seja num artigo, num jornal, na internet, ou em outros ambientes, como você falou, no espaço público, em um museu. A gente não consegue falar sobre todas as obras a partir de em 7 passos, né, digamos assim. A gente precisa desenvolver alguns recursos que, caso a caso, vão nos ajudar a entender o que aquele artista ou o que aquela artista estão tentando nos comunicar a partir do seu
objeto, né, a partir da sua obra de arte. Então, alguns dos termos que eu reuni aqui, Adélia, eles servem para a gente se nortear, para a gente ter uma rota, né? Um trajeto mesmo para essa leitura de obra de arte. E talvez o caminho mais importante é a gente sempre entender que, diante de uma obra de arte, a gente precisa se fazer algumas perguntas. A gente precisa se questionar algumas coisas para que a obra possa nos responder a partir dos elementos que estão ali dispostos. Então, por exemplo, uma das perguntas que a gente se faz é quais são as sensações? E, portanto, a gente vai tentar olhar para quais os elementos que os nossos sentidos, né? Estou falando, por exemplo, da nossa visão, ou se for uma obra participativa, o nosso tato, ou, enfim, o olfato, se a obra envolver algum aspecto de cheiro, ou então a nossa audição, se a obra tiver um diálogo com a música, por exemplo. Então, quais são as sensações? Sensações é aquilo que nos chega a partir dos sentidos. E, em decorrência disso, quais são os sentimentos? Então, sinto medo, por exemplo, em frente a essa obra, ou sinto compaixão. Pode ser um sentimento que foi despertado na sua subjetividade, em você, dentro de você. O legal é a gente associar, né, Adélia, sempre fazer esse caminho conjunto, integrando uma coisa a outra, para que as sensações, ou seja, o que nos chega aos sentidos, dialogue com os sentimentos. Então, eu vejo A e sinto B. Então, associando uma coisa à outra. A gente vai falar mais especificamente com exemplos aqui já já. E os sentidos, né? Também os sentidos que a gente pode extrair de cada uma dessas coisas, os significados. Outra parte fundamental da leitura de obra de arte é a observação do gênero. Será que a gente está falando de uma fotografia? Ou será que é uma escultura? É uma pintura? E, portanto, é bidimensional? E aí a gente vai se relacionando diferentemente com os vários gêneros artísticos. O Duíque, professor aqui da Paleta Cultural, e meu amigo, meu professor também, sempre me diz o seguinte: olha, para a gente se relacionar com um quadro, para a gente observar um quadro que é constituído de uma superfície bidimensional, a gente tem uma posição privilegiada de relação, que é estar de frente ao quadro. Quando a gente se relaciona com uma escultura, e portanto vai tentar ler e interpretar uma obra escultórica, a relação é diferente. A relação tem muito mais a ver com uma circularidade, com um dançar em torno da obra. Isso é muito importante porque são métodos, são caminhos diferentes. A obra escultórica, por ser tridimensional, por ter volume, ela vai ter muito mais possibilidades de leitura quando você se desloca em torno dela, ao redor dela. É diferente da observação de um quadro ou de uma fotografia. Então, o gênero, vamos sempre manter isso aí em mente, o gênero. E o ambiente. Será que essa obra foi exposta em um museu? Ou ela foi feita para ser exibida em uma igreja? Será que essa obra está numa galeria privada ou na casa de um colecionador? Então, o ambiente vai nos revelar também alguns aspectos importantes dessa obra. O suporte é aquilo que dá a condição de existência. Ou seja, será que foi um quadro? Ou será que foi uma impressão em papel? Ou então foi uma obra constituída de bronze? E aí a gente já mistura com a matéria. Né? Qual é a materialidade dessa obra? Tem uma obra da qual a gente fala no nosso curso online de História da Arte, que é a do Damien Hirst, um enorme tubarão colocado dentro de uma caixa com formol. Então, quando a gente olha para esse tubarão e pensa que ali são toneladas, né, que compõem essa obra, ela tem uma materialidade muito específica. A gente não pode desprezar isso. E um dos problemas, às vezes, aqui do computador é a gente não conseguir enxergar isso. Então,
o esforço tem que ser dobrado, né? A gente tem que ficar ainda mais atento para conseguir reparar na questão da materialidade. Avançando na nossa pesquisa, Adélia, a gente tem também a questão da análise formal e, portanto, a gente está pensando nas formas, se são formas geométricas, por exemplo, nas linhas, para onde elas direcionam o nosso olhar ou o que elas vão construir em termos de imagens naquela composição e para as cores. As cores nos comunicam, as cores dialogam com a gente constantemente. Tem aquela história também que o Duíque conta, quando a gente está em frente a um semáforo, a gente sabe que o vermelho é para parar, a gente sabe que o verde é para avançar. Então, essas cores já estão dialogando com a gente no nosso cotidiano. E a leitura de obra de arte se apropria desse recurso humano que está em nós, que já é desenvolvido habitualmente, para uma finalidade específica, para olhar para uma obra de arte específica e tentar ler quais são as cores que estão ali. A gente também tem que olhar para figuras, objetos, coisas, tentar entender se aquela composição é um pouco mais abstrata, um pouco mais figurativa. Vamos olhar para a composição como um todo? Vamos olhar qual o tamanho desse quadro ou dessa escultura? Vamos olhar o que todas as partes juntas formam em termos de composição? E vamos olhar também para as rimas ou para os ritmos. Será que essa obra de arte, assim como, por exemplo, numa música em que a gente tem uma rima, ou então num poema em que a gente tem uma rima, será que na obra a gente também não encontra rimas, repetições? E isso vai nos ajudar a entender do que ela está falando. E, por fim, para a gente olhar também o assunto e o tema. Né? Qual é o grande assunto? Qual é o grande aspecto abordado e tratado nessa obra? E quais são os temas possíveis? Quais são as questões que essa obra vai nos levantar? Bom, vamos lá. Eu vou deixar aqui também para vocês verem algumas perguntas que a gente pode fazer, tanto para a obra de arte quanto para nós mesmos em frente à obra. Então, vamos começar pelo que a gente está vendo. Né? Essa é uma boa dica para você que está se deparando no momento do vestibular ou no momento de uma visita a um museu com uma obra de arte que você nunca viu. Você está olhando para alguma coisa, você está reparando em algum objeto e, portanto, se você está olhando, você está vendo. E, ao ver, você consegue descrever. Esse é o grande exercício. Não tem segredo, não tem mistério, mas exige elaboração. E é o que a gente vai fazer aqui junto. A gente vai trabalhar junto para descobrir quais as perguntas que a gente vai fazer. Então vamos lá, como a gente já começou a conversar, qual o suporte? Qual o material? Quais as técnicas artísticas utilizadas? O que isso diz sobre a forma da obra? Então a gente está falando de uma análise formal, uma análise da forma daquela obra. Quais os modos de representação? Quais os elementos representados? É uma obra figurativa? Mostra pessoas, mostra objetos que a gente consegue relacionar com o nosso cotidiano, com a nossa realidade mais normal? Ou é uma obra abstrata, que exige um nível de abstração, um nível de não figurativização maior? Qual é o assunto e qual o tema desse objeto artístico? Do que a gente está falando e do que aquele artista que produziu a obra está falando com a gente. Como se compõem as partes da obra? Então vamos olhar para o todo, mas vamos olhar para as partes? Vamos olhar para como elas se relacionam? Quem está em primeiro plano? Quem está em segundo plano? Existe perspectiva? Não existe perspectiva? Qual é o cenário? Quem são essas personagens aqui retratadas? Quais os objetos? Quais as cores? Então, acho que é um belo começo, já é um começo de fôlego, né? Quem pegar uma obra de arte e seguir esse caminho de pergunta, e se a pessoa se esforçar e trabalhar para tentar responder para si mesma essas perguntas, com certeza algumas primeiras ideias, algumas primeiras hipóteses já saem daí. Num segundo momento,
a gente também tem que olhar para os elementos contextuais, para o que estava acontecendo no período, quem era aquele artista, qual é o cenário político, econômico, social, cultural que dá suporte àquela expressão, àquela obra de arte. E aqui tem uma dica: pode ler as legendas, pode olhar a ficha técnica, pode fazer pesquisa, não tenha vergonha disso, isso é parte importante da pesquisa sobre uma obra de arte. E mesmo no vestibular, em que a gente não tem acesso ao Google, né, ao celular para fazer uma busca sobre aquele contexto, mas muito provavelmente a coletânea vai te dar uma série de opções, uma série de textos complementares, textos de apoio que estão dialogando com aquela obra. Então, se atente a isso para tentar extrair respostas para essas perguntas aqui. A obra pode ser associada a algum evento importante? É possível associar a obra a alguma ideia influente? De religião, de ideologia, de visões de mundo? O artista faz parte de algum movimento que você conhece? Se associa a outros artistas? Então, todas essas questões são importantes. E para a gente finalizar essa parte mais teórica e partir para os exercícios práticos, né, para a análise efetiva, eu sugiro um terceiro caminho de leitura, que é o caminho da dimensão da obra. Quais são as funções sociais dessa obra de arte? Que tipo de arte e que tipo de mensagem que é essa? Então, a gente tem, grosso modo, né, com possibilidades de muitas outras dimensões, mas a gente cria basicamente essas 5 para te ajudar a buscar um caminho de leitura. Então, uma dimensão pedagógica. E aí, se a dimensão é pedagógica, você deve se perguntar: ela pretende ensinar o que essa obra? Se a dimensão é política, a gente pode se perguntar: a obra é crítica ou ela reforça algo a respeito das relações de poder? Se a obra está numa dimensão estética, ela está comunicando com você sobre o belo, sobre o grotesco, sobre o gosto do público. Se a dimensão, uma quarta dimensão, é a dimensão histórica, então pode ser que essa obra tenha um caráter documental, de registro. E, por fim, a gente também tem uma dimensão ritualística. Ou seja, essa obra talvez faça parte de uma cerimônia sagrada, talvez ela seja um objeto sagrado. Pode ter participado de cultos, de cerimônias que tenham essa finalidade de, enfim, de louvar, de criar ali uma cerimônia ritualística. Vale a gente sempre lembrar que essas dimensões da obra ou essas funções sociais da arte, elas são criadas, divididas assim, só para fins didáticos, tá? Não é que elas sejam, que elas vão exaurir as possibilidades, podem existir outras. E mais, pode ser que uma obra tenha 2 dimensões combinadas, ela não precisa ser só enquadrada em uma dimensão. Você pode ter uma obra que tem uma função pedagógica e política, uma obra que tem uma função histórica e estética. Elas podem estar em diálogo. Mas chega da gente falar sobre texto verbal e vamos falar de texto não verbal, vamos falar de imagem, né? Vamos olhar para as imagens. E aqui eu trouxe para a gente começar uma primeira obra que é a Madonna do Prado, do Rafael Sanzio, artista renascentista, né? A obra foi feita em 1505 a 1506, portanto a gente está falando da Alta Renascença, e é um dos grandes exemplos de obras do Renascimento. Eu não sei, Adele, se a gente está com o público participando, se a gente já tem comentários aqui, mas eu queria pedir para o pessoal, ao longo da nossa conversa, até para ficar interativo, que o pessoal vá comentando. Então, eu vou jogar algumas perguntas aqui. Se o pessoal puder devolver nos próprios comentários da nossa live,
vai ser muito legal para a gente poder acrescentar ao debate. Então vamos lá, vamos falar da análise formal? Vamos pensar em formas, cores, vamos pensar em linhas, vamos pensar na composição geral e nos detalhes. Que cores predominam nessa obra de arte? Que formas predominam nessa obra de arte? Ela é mais figurativa ou ela é mais abstrata? Existe alguma personagem que está representada aqui que a gente consegue identificar logo de cara? Existe algum elemento da tradição religiosa, por exemplo, que a gente consegue identificar nessa imagem? Vamos pensar em linhas. Essa imagem parece nos gerar a ilusão de profundidade? Será que a gente consegue olhar para essa imagem e falar, parece que tem um fundo, né? Parece que tem um segundo plano. Se sim, a gente está falando de uma obra que trabalha com uma lente, com a proposta da perspectiva, que é essa ilusão da profundidade mesmo. Vamos tentar isso tudo ainda na análise formal, né? Na análise que a gente não vai entrar na história do Rafael, não vai entrar no contexto da Alta Renascença, não vai falar desses outros aspectos que também são importantes, mas que vão aparecer daqui a pouco. Vamos começar sempre com aquilo que a gente está vendo, né? O que a gente vê é o mais importante. Então, evidente aqui que existem 3 cores que predominam nessa obra: o vermelho, o azul e tons de verde, né? Vamos começar pelo mais fácil, os tons de verde. Tons de verde porque a gente está falando da natureza. A gente está falando talvez de um campo, de uma grama, de algumas espécies de árvores. Ao fundo parecem ter algumas montanhas no segundo plano. Então, acho que os tons de verde, por enquanto, está tranquilo. Vamos tentar avançar nessa linha da análise das cores. Olha só, a personagem central é a única que está mais vestida. As crianças não parecem estar muito vestidas. Quer dizer, até tem um pano, até tem uma tentativa de cobrir ali parte do corpo, mas quem está inteiramente vestida é a Madonna, né? É essa personagem central. E aí a gente vai associando uma coisa a outra. Por que a gente sabe que é Madonna? Porque o nome da obra é esse. O nome da obra muitas vezes vai te aparecer, vai te ser trazido pela própria exposição. Mas, se a gente quisesse tentar brincar de não olhar para o nome da obra, a gente também poderia saber. Olha, a Cleusa está falando que é uma obra figurativa e que é uma mãe. Perfeito. Então a gente já tem um primeiro elemento, que é o fato de ser uma mãe. E essa mãe não é qualquer mãe, porque uma das crianças, na verdade, as 2 crianças, seguram um símbolo muito conhecido na tradição católica ocidental, que é a cruz. Então a gente está falando da mãe de Deus. A gente está falando da mãe de Jesus. A partir desses primeiros elementos que a gente vai extraindo da leitura da obra de arte, da leitura dessa imagem, a gente pode perguntar: será que o vermelho era uma cor valorizada ou era uma cor depreciada? Será que o azul era uma cor que se achava facilmente e que se tinha em qualquer lugar e em qualquer obra de arte? Ou era uma cor rara e preciosa, usada só para algumas personagens que tivessem uma relevância muito maior dentro das representações? Olha, a Victoria Guimarães está falando que tem uma linha diagonal do meio para o canto inferior esquerdo, criada pela direção do olhar da Madonna e pela cruz. Perfeito, Victoria. Você está no caminho exato da nossa leitura, que é esse caminho da análise visual e que vai ter... Eu estou falando das cores e você puxou para as linhas e a gente está em diálogo, a gente está no mesmo caminho, a gente está conversando. Essa sua leitura do olhar da Madonna, ela é apuradíssima, ela é perfeita. Porque esse olhar vai nos indicar o seguinte: ela olha para essa figura
e essa figura olha para outra figura. Então, o que a gente tem aqui, claro, grosso modo, né? Não é, o artista também não precisa deixar tudo tão explícito, ainda que o Rafael seja bem explícito aqui com a gente. Mas ele está falando de uma triangulação dos olhares. E ele está fazendo um jogo com a gente mesmo, né? Com nós mesmos. Quando olhamos para o rosto da Madonna, somos levados a olhar para o rosto das crianças. E já que a gente está falando de triangulação, e aproveitando a deixa que a Victoria nos trouxe, dessa questão da linha que sai do rosto da Madonna e vem até o canto esquerdo da imagem, quais outras linhas nesse mesmo sentido que a gente tem? Tem uma linha aqui embaixo, composta basicamente pelo plano, pelo chão em que todas as personagens estão pisando, e tem uma outra linha que é composta pela diagonal da perna e dos braços da Madonna até o seu rosto, até o centro ali da obra. Então a gente está falando de uma composição triangular. Se essa composição tem aspecto triangular, ela nos passa mais desequilíbrio? Ela nos passa mais desproporcionalidade? Ou será que ela nos passa ao contrário? Mais equilíbrio, mais serenidade, mais coerência, mais harmonia, mais proporcionalidade? Me parece que tem a ver com essa segunda chave de leitura, com uma leitura que vai olhar para essa obra e tentar perceber nela a harmonia. Olha que legal, a Cleusa está falando que rainhas usavam essas cores. Perfeito. E uma das leituras possíveis, né, para a gente fazer porquê dessas cores, é o vermelho, normalmente associado ao sangue, né, normalmente associado a esse elemento natural que está em todos nós, desde sempre, e que definia, antigamente talvez mais do que hoje, enfim, podemos entrar nessa discussão também, mas que definia, no mínimo, no período medieval, por exemplo, ou mesmo ali na Renascença, definiria quais os laços, quais as relações sociais que iriam se travar, né? Um filho de nobre continuaria sendo nobre, e assim vai. Então, o vermelho, talvez associado ao sangue, associado à importância dessa questão matrimonial, por exemplo, e das linhagens. O azul, como o Júnior está falando aqui, remetendo ao céu, remetendo ao paraíso prometido pela tradição católica. Perfeito, Júnior. Seu comentário ele é excelente, é apuradíssimo também. E para a gente acrescentar mais um aspecto, o azul, a cor, a tinta azul, na época, a gente tem que lembrar, e aí a gente já começa a misturar os aspectos contextuais, na época não tinha tinta industrial, né? Na época não era possível se produzir tinta como a gente tem hoje em dia, de comprar o azul dentro já de um recipiente fechadinho. O azul era produzido a partir do lápis lazuli, uma pedra preciosa, rara, cara, e que, portanto, devia ser usado com muito cuidado, devia ser usado com muita cautela, né? E apenas para personagens com grande valor, ali com grande importância. Bom, acho que aqui a gente já deu uma pincelada legal nesse Rafael. Vamos avançar, vamos ver outra obra. Olha lá, mais um Rafael, mais uma vez, que a gente está olhando aí para uma obra desse que é um dos grandes mestres renascentistas. Dizem que o Leonardo nos prometeu o paraíso, né, com as obras dele. Leonardo, ao criar as suas representações, ao criar as suas obras, prometeu a todos ali o paraíso, e o Rafael nos trouxe, né, nos trouxe a primazia aí do renascimento, das obras renascentistas. Acho que aqui eu ouso dizer que a gente não precisa nem se aprofundar tanto, porque está em diálogo muito forte com o que a gente já acabou de falar, né? Está em diálogo com todos os princípios e todos os elementos de leitura que a gente já acabou de fazer. Então, a gente está falando de uma tradição católica, a gente está falando aqui do antropocentrismo,
sobretudo pela representação mimética, pela representação naturalista, ou seja, repara nesse corpo de Jesus Cristo, né? Repara nesse aspecto humano, olha a proporção da cabeça com o restante do corpo, olha as dobras desse joelho, por exemplo. Toda essa tentativa de representação naturalista, e quando eu falo naturalista tem a ver com a verossimilhança, com parecer, né? Parecer o que a gente vê aqui no mundo real, é um aspecto do antropocentrismo do Renascimento. Então, aqui a gente continua observando. Aqui a gente também observa a profundidade criada, a ilusão da profundidade, né? Porque é bidimensional. Se a gente tentar encostar, vai dar problema, vai ser ruim, vai prejudicar a obra. Mas há uma ilusão de profundidade que a gente chama de perspectiva. E essa perspectiva, ela é criada por dois caminhos. Pela perspectiva linear, veja que essas linhas que parecem ser paralelas, elas convergem, quanto mais ao fundo, mais elas estão convergindo. Isso a gente chama de perspectiva linear, que gera essa sensação, essa ilusão de profundidade. E também a perspectiva atmosférica. Olha só a definição da espada desse cara aqui, caído ou sentado, ou então mesmo da roupa dele, que está em primeiro plano, e repara como essas montanhas ao fundo estão mais embaçadas, parecem estar um pouquinho mais desfocadas. Essa é a perspectiva atmosférica. É outra técnica que se utiliza para poder criar essa ilusão de profundidade. Tá bom, então, beleza. A gente está avançando bem nessa parte do Renascimento. Vamos olhar agora para um outro gênero, né? A gente estava falando sobre pintura e, portanto, normalmente tinta sobre superfície, sobre uma tela ou outro suporte. E agora a gente está falando de escultura. Olha só, o Davi é uma das grandes obras do Renascimento. Olha que legal, a Márcia também está comentando, as cores derivam do Oriente Médio, contato com os muçulmanos no norte da África, da Península Ibérica. Perfeito. O Davi é um dos grandes nomes, uma das grandes obras do Michelangelo, um dos principais nomes do Renascimento também. No Davi a gente tem, parece que há a combinação de grande parte dos elementos que compõem o Renascimento. Então a gente tem o detalhe anatômico de uma precisão que só quem dissecava cadáveres era capaz de fazer. Para entender, por exemplo, como esses músculos se comportam em uma pessoa em repouso, ou quando inclinado um pouco mais para um lado ou para o outro lado. Veja só o contraponto, essa técnica já usada desde a Antiguidade Clássica, inclusive fonte de inspiração para muitos dos renascentistas, de colocar uma perna um pouco mais à frente da outra, um braço numa posição diferente do outro. E isso será que nos gera a sensação de estabilidade, de repouso? Não, gera a sensação de movimento, gera a sensação de um dinamismo. Veja o olhar sereno do Davi, que se dirige para Roma, né? Aqui, se a gente for ver na localização geográfica, e aí a gente está falando de aspectos contextuais, Davi olha para Roma. E a gente pode trazer mais um aspecto contextual, que é a história de Davi, a história bíblica de Davi, né? Então, essa disputa, esse desafio de alguém que é menor do que o gigante Golias, mas que tem o intelecto, que tem o pensamento como prioridade e, portanto, mais capaz de ganhar essa guerra. Vamos avançar. Olha que legal a comparação com esse Davi do Caravaggio, já do Barroco. Olha, enquanto o Davi do Michelangelo é sereno, não expressa tranquilidade, não expressa um grande nervosismo, e ainda que tenha no contraponto algum nível de movimento, não se equipara ao dinamismo
que o Caravaggio produz aqui. Olha que coisa curiosa, porque parece mesmo que ele está para jogar a pedra, mas isso é mármore. Então ele consegue se utilizar de um material absolutamente duro, rígido, e que permanece aí, vejamos, por mais de 400 anos, né, 500 anos, e que traz essa sensação, traz essa ilusão, provoca em nós essa ilusão de movimento. Esse movimento se deve pelo quê? Pela torção do tronco, novamente pelo contraponto, por esse planejamento fulgurante, por esse olhar, olha só essa boca mordida com quem está com a garra do ataque. Então, todos esses detalhes que são visuais e que também são contextuais, de alguma forma, se você pensar que o Caravaggio está dialogando com Michelangelo e está tentando, inclusive, superá-lo, né, nessa proposta, e que o movimento do qual ele participa, o barroco, já é um movimento que precisa de mais dramaticidade, que precisa de mais emoção do que a formalidade ou a tranquilidade do Renascimento, você vai conseguir ler essa escultura, olhar para essa escultura e interpretá-la com mais profundidade. Eu trouxe aqui um detalhe de mais uma obra, que talvez seja a obra-prima do Michelangelo, que é o teto da Capela Sistina. E para quem gosta desse assunto, eu super recomendo que entre no canal do YouTube da Paleta Cultural, depois aqui da nossa live, porque eu gravei uma série de vídeos só sobre o teto da Capela Sistina, falando em detalhes sobre as técnicas que ele usou, sobre quais são esses episódios bíblicos que estão narrados aqui, como que a gente pode definir e perceber os princípios renascentistas aqui nessa obra. Então eu não vou me aprofundar nela, porque a gente ainda tem muita coisa para falar, mas fica o convite aí para acessar o canal da Paleta Cultural no YouTube. Vamos continuar no Barroco. Olha que coisa, o Caravaggio. Então, a gente já viu uma escultura do Caravaggio e agora a gente vai ver uma pintura do Caravaggio na obra A Vocação de São Mateus. Então, vocação é o chamado, a conclamação de São Mateus, o santo que está aqui, e a quem Jesus vem chamar. Olha essa mão, que interessante. Será que você já viu essa mão em algum outro lugar? Ela aparece lá na criação de Adão, aquela obra que é famosa, né, do teto da Capela Sistina, em que Deus vem junto com uma série de anjos, naquela forma de um cérebro, trazer a vida para Adão, criar o primeiro homem dentro da tradição bíblica. Olha como há um único foco, um único ponto de entrada de luz. E esse único ponto de entrada de luz dá uma dramaticidade, dá uma emoção para essa obra. Você imagina, hoje em dia a gente está acostumado com cinema, a gente está acostumado com Netflix, mas na época não. E se você entrar numa igreja e olhar essa obra à luz de velas, é emocionante, gera um efeito, uma sensação. Qual é a sensação? A sensação é de um único ponto de luz e, portanto, do claro escuro. Do nada, o que está escuro fica claro. E do nada, o que está claro fica escuro. Isso é um dos efeitos que o Caravaggio vai usar, assim como outros artistas do movimento barroco, do período barroco, vão usar para gerar essa dramaticidade. E gerar em nós o quê? Que sensação? Uma sensação de comoção, uma sensação de ânimo, uma sensação de chamado, né? Afinal, é disso que trata a obra. Deixa eu ler aqui, a Vitória está falando. Engraçado que, assim como na pintura barroca, as formas da escultura acabam criando contraste de claro e escuro na luz e sombra. É verdade, Vitória, porque esse é um princípio geral do barroco. E o barroco faz isso, né, pensando no contexto, por causa da necessidade da Igreja Católica de criar uma arte que atraia mais, que traga o divino, que estava lá nos céus, traga o divino para próximo da gente, que aproxime das pessoas a possibilidade de dialogar ou de se relacionar com Deus. Então, essa emoção, essa dramaticidade presentes no barroco,
como você está falando, Victoria, presentes na escultura e na pintura, elas vão estar aí em várias das obras. É uma chave de leitura também. Vamos dar um salto aqui, vamos para outra obra. Vamos lá para o Juramento dos Horácios, Jacques-Louis David, um artista francês do neoclassicismo. E aqui a gente está falando na retomada daqueles princípios clássicos. Portanto, a gente está falando na retomada dessa ideia de linearidade. Veja só a posição crescente dos braços, da triangulação. A gente está falando de todos esses elementos. Olha a retidão das espadas aqui. Olha novamente traços retilíneos nessa lança que o soldado, ou enfim, o guerreiro segura. Veja que em contraste, em oposição a essas formas retilíneas, nós temos também formas curvilíneas. Nós temos aqui os arcos romanos, nós temos as mulheres mais curvadas, mais abaixadas, e aí, evidente, a gente consegue perceber o discurso do Jacques-Louis David, um discurso que hoje, na nossa chave de leitura, a gente poderia chamar de machista, um discurso que vai olhar para os homens como esses grandes guerreiros e as mulheres como sofredoras, que vão perder ali, provavelmente, os seus, os seus maridos, ou... Então, olha que coisa interessante, porque a partir da construção de traços mais retos ou de traços mais curvilíneos, mais curvos, o artista consegue nos gerar essa impressão. Eu vou continuar a nossa conversa aqui nessa velocidade rápida, porque a ideia não é a gente fazer uma análise aprofundada de uma ou de outra obra, mas sim das linhas gerais de leitura, tá bom? Vamos lá, olha que coisa. Logo depois do Jacques-Louis David, vem o Delacroix com A Liberdade Guiando o Povo. E aqui, a gente também percebe as formas retilíneas. Olha uma rima aqui. Olha essa série de traços que estão mais ou menos na mesma sequência. Isso é uma rima dentro da obra de arte, né? Olha as cores que também se combinam: azul, vermelho e branco, azul, vermelho e branco, azul, branco. Quer dizer, aí também há uma rima, há uma repetição que tem uma finalidade, né? A gente está falando da França, a gente está falando da Revolução Francesa, a gente está tentando trazer novamente a emoção, a dramaticidade, o lirismo para a cena. Diferente do que a gente estava vendo no neoclássico, que trazia uma sisudez um pouco maior, trazia uma seriedade um pouco maior. Legal. Então, acho que aqui a gente já está conseguindo observar alguns aspectos importantes. Eu estou quase finalizando, queria falar do Monet, falar dessa obra importante dele, que inaugura o impressionismo, inaugura talvez aí a arte moderna, né, por ainda trazer alguns elementos da perspectiva, mas por já começar a alterar a característica das pinceladas, por já começar a promover a obra de arte como forma de representação daquilo que se está vendo, e não daquilo que se imagina ser, da ideia de uma coisa, mas sim da coisa que se está vendo, do jeito que nós a observamos. E, portanto, o nome da obra é Impressão. Impressão, nascer do sol. A minha impressão, o que eu vi ao olhar para aquele lugar. É claro que isso não pegou nada bem na sua época, os críticos não gostaram, como inclusive falaram, são os impressionistas. E os artistas desse movimento se apropriaram do termo, falaram, somos mesmo os impressionistas, é a gente mesmo. Então, e a partir daí começa a acontecer uma grande revolução na história da arte ocidental, que vem junto com o pós-impressionismo. Aí, por exemplo, estou pensando no Van Gogh, né, que é bem famoso, a gente conhece várias das obras do Van Gogh, e do expressionismo, das vanguardas do início do século XX, tudo mais. Falando nas vanguardas, olha o Picasso. O Picasso, em 1907, inaugurando o cubismo, quebra com a perspectiva. Propõe outro espaço. Propõe esse espaço não perspectivo, esse espaço que não tem primeiro e segundo plano, não tem fundo e começo, né? É uma outra proposta.
ele vai recorrer aí também à arte africana, às máscaras africanas, e vai tentar criar o que a gente poderia chamar de um primeiro 3D, né? Usando os nossos termos de hoje. É uma primeira tentativa de fazer a tridimensionalidade, de representar a tridimensionalidade num plano bidimensional. Ou seja, numa superfície reta, não dá para a gente ver de vários ângulos. Não tem essa possibilidade. Mas aqui ele faz o quê? Representa o rosto de lado, aí o olho de frente, aí a orelha do outro lado, e assim a gente vai conseguindo observar as várias faces. Ele dá ele traz essa diversidade de pontos de vista, né? Essa diversidade de faces. Tem um diálogo dele muito interessante com a arte egípcia também, enfim, não vou entrar em detalhes aqui, porque, como eu estou dizendo, o que a gente está tentando observar são as formas, são as cores, são esses aspectos formais que compõem uma obra de arte. O Duchamp, lá em 1917, dentro do dadaísmo, vem com essa proposta de um mictório, né? Colocar um urinol dentro de um ambiente expositivo, dentro de um museu. E aí todo mundo fala, não, mas espera aí, o que é arte? Será que isso é arte? E quando as pessoas se fazem essa pergunta, ele atingiu o objetivo dele. Porque ele provocou na gente a dúvida se isso é arte ou não é, o que se trata a arte. Adélia, você vai me avisando também do nosso tempo, tá? Se precisar que acelere e tudo mais, você me fala. Tá bom, Renan, por enquanto tá ótimo, viu? Tô adorando a aula. Pelos comentários, nosso público também tá curtindo bastante, então pode continuar nesse ritmo. Legal. A Márcia está falando, a base do cubismo é a utilização das formas geométricas, exatamente, da geometrização das personagens, e você tem total razão, Márcia, da utilização dessa outra forma. E a Cleusa está falando em ruptura, com certeza, a primeira fase da arte moderna traz uma ruptura muito grande, muito significativa, com relação às fases pregressas, sobretudo no que se trata no que se refere à questão do espaço não ser mais o espaço perspectivo. A gente já não tem mais aquela ilusão de profundidade. A gente tem outra coisa que não é a ilusão da profundidade. Deixa eu ver o que o Júnior está falando. As obras podem conter aspectos da visão pessoal do artista ou precisa conter informações próximas do real? Todos os assuntos têm duas visões. Peraí, Júnior, deixa eu ler de novo. Será que as obras podem conter aspectos da visão pessoal do artista ou precisam conter informações próximas do real? Olha, não necessariamente precisam conter informações próximas do real. A gente vai ver em obras já. Vou trazer exemplos de obra de arte abstrata que vai se afastar um pouco dessa figurativização, que eu acho que é o que você está chamando aqui de real, né? Mas sempre vai ter um caráter pessoal do artista, isso não tem como fugir. Ouso dizer que isso daí é uma das grandes graças da arte moderna e da arte contemporânea. Onde não há essa individualização da obra de arte é, por exemplo, na arte medieval, né? Até porque para a pessoa fazer a assinatura de uma obra de arte, ou para a pessoa colocar o seu nome na obra de arte, vale pensar que ela está querendo fama. E fama, dentro da tradição católica, não é algo bom, é parte de um dos pecados da luxúria, um dos pecados, enfim, da ganância. Não é exatamente o que se espera de um católico e, portanto, de um artista medieval. Então, ali não há esse caráter individual. Mas na contemporaneidade, Júnior, o que a gente mais vai ver é a individualização, cada vez mais os aspectos individuais se sobrepondo. Bom, vamos para frente, olha lá. Jackson Pollock com Ritmo de Outono. Acho que aqui a gente já está dialogando com essa questão que você está falando, né, Júnior? De não ser uma obra de arte figurativa, de não estar dialogando exatamente com o que a gente poderia chamar aí de real. Aqui ele está dialogando com outras coisas. Por exemplo, com o jazz norte-americano,
com a improvisação, com a valorização da intuição, da imaginação. Outra proposta artística e estética. E aí, o que a gente tem aqui é uma ruptura também do Pollock com relação à forma de criar essa obra de arte. Então, quando a gente pensa no Monet, por exemplo, produzindo as suas obras, ou em qualquer outro artista, talvez a gente tenha muito mais a mentalidade de alguém contemplativo, pensando. Eu estou falando no Monet, tem uma série também no nosso canal do YouTube só sobre o Monet e o trabalho dele das ninféias. Vale muito a pena acessar lá para ver. Aqui não. Aqui o Pollock tira a tela do cavalete, coloca no chão, anda sobre ela, joga as tintas e cria o que vai ser chamado de pintura de ação, action painting. A gente consegue ver a partir desses rastros que o próprio corpo do artista vai deixando na obra de arte. Eu trouxe um brasileiro para a gente falar sobre ele, que é o Cildo Meirelles, e a sua obra Inserções em Circuitos Ideológicos. Tem uma série de variações dessa obra que o próprio Cildo fez. Vamos pensar em um elemento contextual, 1970, aqui no Brasil, auge da ditadura militar. E, portanto, as críticas não podiam ser feitas tão abertamente. O que o Cildo faz? Se apropria desses sistemas de veiculação, de veiculação e de transporte das mercadorias, de circulação das mercadorias e altera pequenas coisinhas no rótulo das garrafas de Coca-Cola que vão passar para mãos de outras pessoas, transmitindo assim a sua mensagem. Olha também o que ele faz, pega uma moeda, né, um papel moeda, uma cédula de dinheiro e carimba. Quem matou Herzog? Quem matou Herzog? Eu acho que uma pergunta que a gente precisa se fazer hoje em dia e que o Cildo fez numa nova versão dessa obra, que estava exposta inclusive no Sesc Pompeia, agora há pouco, ano passado, é quem matou Marielle, né? E mais do que matou Marielle, quem mandou matar Marielle? Acho que essa pergunta é muito importante. O Cildo fez agora recentemente, e essa obra dele aqui, Inserções em Circuitos Ideológicos, que faz parte da arte conceitual, também traz esse questionamento para a gente. O Cildo também, vou falar de mais uma obra dele, criou essa instalação chamada Através. Olha que coisa interessante. Você entra nesse espaço, pisa nesses cacos de vidro, passa por essas barreiras e consegue, então, enfim, ir andando e transitando por meio dessa instalação. Então, ele está dialogando com outro estilo aí de obra de arte. A gente está falando de uma instalação e me parece muito interessante. Essa obra hoje em dia está lá no Inhotim, que é um super museu de arte contemporânea legal. Eu trouxe para a gente caminhar para o nosso final, mas essa obra dos Gêmeos, que foi uma parceria com uma companhia aérea para que os gêmeos fizessem, então, a pintura dessa parte exterior de um avião. E aí, isso me parece tão interessante, porque a gente está falando de uma dupla de artistas brasileiros que fazem arte urbana, que fazem pinturas murais e que também fazem pichações em São Paulo, né, os bombes ou as tags, enfim, e que também são legitimados pelo sistema de arte, de validação da arte, pelos museus, pelas galerias, pelas feiras, também estão presentes nesses sistemas. O que me parece mais interessante dessa obra de arte é o seguinte: o suporte na contemporaneidade ele pode ser múltiplo, ele pode ser muitas coisas, né? Vamos pensar que um avião nunca foi imaginado como um suporte para uma obra de arte, e aqui ele passa a ser. Então a contemporaneidade abarca também essa possibilidade, né, de uma reinvenção dos suportes. Eu trouxe um questionamento da Guerrilla Girls, que é um grupo fantástico também de arte engajada, com um diálogo muito forte com o movimento feminista,
que nos provoca, perguntando, será que as mulheres precisam estar nuas para entrar nos museus? Aqui eles estão falando do MASP, mas eles fizeram com uma série de museus essa provocação, né? Revelando para a gente que muitas vezes os museus expõem muitos artistas homens e que são e que pintam mulheres nuas, mas poucas artistas mulheres apresentando seus trabalhos, né? Não é que a gente não tenha artistas mulheres, mas é que talvez o sistema da arte ainda dê pouco espaço para isso, para a exibição das suas obras. E aí o que a Guerrilla Girls faz, né, o coletivo, é puxar essa questão, é forçar essa questão. Me parece um trabalho super legal e o MASP reagiu super bem a isso, a essa provocação, fazendo uma alteração forte no seu acervo. E, por fim, eu trouxe a obra do Flávio Cerqueira, que também está lá no MASP, chamada Amnésia, para a gente observar a materialidade, uma obra de bronze, uma obra que é figurativa, uma obra que mostra uma pessoa que a gente consegue olhar e perceber que é negra, tanto pela cor da pele quanto pelo cabelo, e que joga uma lata de tinta branca em si. Vamos lembrar, em termos de material, que o bronze é um material valioso, precioso, caro, e que, portanto, o Flávio muito provavelmente está fazendo um elogio a essa personagem que ele está retratando. Tal qual lá atrás a gente olhou o Rafael usando o azul para Madonna, e, portanto, a partir do material usado, a gente conseguiu dizer que aquela personagem estava sendo valorizada, aqui a gente também consegue fazer, com as ressalvas, com as diferenças, mas o princípio de leitura é o mesmo. E essa obra, inclusive, apareceu numa questão da FUVEST, né? E ela nos traz esse questionamento, esse diálogo sobre uma tentativa forçada de embranquecimento, uma tentativa forçada de ocultamento das tensões raciais, né, de um país que não olha para o seu passado escravocrata, de um país que não faz questão de falar sobre isso. Então, o que o Flávio está nos despertando é esse processo de esquecimento. E não à toa o título é Amnésia, né? Muito sugestivo também. Bom, falei um monte, acho que é isso, em termos do que a gente pode usar de recursos para ler obras de arte. Renan, quero te agradecer muitíssimo pela aula, viu? Pelos exemplos que você mostrou, pelas análises, e acho que a nossa leitura vai ficar muito mais fácil agora, né? Muito facilitada, depois dessas diretrizes que você leu, né? Como treinar um pouquinho o nosso olhar, para que a gente tem que olhar na obra de arte, em que a gente deve prestar atenção, e o quanto cada um desses detalhes formais, contextuais, tem a nos dizer sobre a obra de arte, né? Para mim, pelo menos ficou essa impressão de que agora ficou muito mais fácil compreender uma obra de arte, né? Por mais enigmática que ela me pareça a princípio, eu sei algumas possibilidades de caminhos que eu posso seguir com o olhar para compreendê-la melhor. Então, eu quero te agradecer muito por isso. E você sabe, Renan, que eu sou professora de literatura também, né? E eu fiquei muito impressionada com o fato de você ter usado os termos rima e ritmo aqui para falar das artes visuais, né? Que para mim até então eram palavras exclusivas do universo da literatura. E você explicou bem isso, né? A rima na literatura é uma recorrência, uma repetição de sons, né? Uma sonoridade que se repete na poesia. E na arte visual, na pintura, nas artes plásticas, a gente tem essas recorrências também, né? Você mostrou para a gente isso no Delacroix, por exemplo. Então, é claro que as diferentes formas de arte têm as suas diferenças, as suas especificidades, ninguém está negando isso, mas eu fiquei pensando como a gente pode aproveitar também um conhecimento de uma forma de arte para compreender melhor a outra, né? E o fato de você ter utilizado essas palavras aí, a rima e o ritmo, deixou isso muito claro para mim, sobretudo, né? Que estou mais familiarizada com a literatura. E essa é uma chave de leitura legal, porque às vezes a gente tem mais facilidade com uma forma de arte do que com outra, né?
e ter familiaridade com uma delas pode nos ajudar a compreender melhor a outra, né? É o que eu senti comigo, por exemplo, agora, trazendo um elemento da literatura para a pintura. Muito legal, Adélia. Eu acho que as formas de arte, os modos de arte estão cada vez mais em diálogo na contemporaneidade, no sentido da sua produção e na leitura de obra de arte desde sempre, né? Eu acho que o caminho de leitura de obra de arte ele se aplica para uma e para outra. Uhum. Ritmo também é uma palavra muito presente na música, né? Que a gente consegue associar música, mas eu nunca tinha associado as artes visuais, então colocando mais uma forma de arte aí em diálogo, né? E aí, Renan, isso me faz pensar muito em como as matérias dialogam entre si e como uma pode contribuir com a compreensão da outra, né? Citei o exemplo da literatura e da música aqui, mas eu acho que a história entra aí também, né? Então, a aula que a gente teve hoje com você aqui pode muito bem ser usada para responder uma questão de história, fazendo agora esse recorte para o vestibular, né? O conhecimento que se tem de história, eu penso que também pode ajudar na compreensão de obras visuais, né? O contexto histórico, como você falou. E aí, você mostrou, Renan, dois Davis, né? No comecinho da nossa aula, dois Davis. Então, o mesmo personagem, da mesma narrativa, né? Mas de épocas diferentes. Você mostrou do Michelangelo, o renascentista, e o do Caravaggio, o barroco. E as suas diferenças, né? Muitas diferenças, apesar de remeterem ao mesmo personagem. E eu queria que você comentasse um pouquinho, Renan, por favor, sobre esse contexto histórico de cada uma das obras, né? Então, imagina alguém que tenha um repertório legal de história, como é que ela pode fazer para colocar essas duas obras em diálogo e relacioná-las melhor? Eu estou falando para direcionar um pouquinho melhor a minha pergunta, né? Será que o que estava acontecendo no mundo naquele momento tem a ver com essas diferentes formas de representar o Davi? O mesmo personagem? Será que uma coisa influencia na outra? De que modo? E aí, se você quiser recortar também para o contexto brasileiro, a gente não mostrou obras do barroco brasileiro, mas se você conseguir ver essa relação no Brasil também, queria saber o que você pensa sobre essa relação entre arte e história. A história da arte é só mais uma das técnicas para olhar para a história, né? A história da arte é pensar a história a partir das obras de arte. Então, eu acho que está totalmente, intrinsecamente relacionado, não tem separação. Adélia, vou aproveitar para agradecer. A Márcia está fazendo um comentário aqui. Obrigado, Márcia, pelo seu comentário carinhoso. Obrigada, tia Márcia, pela sua presença e pelo seu comentário. E aí, Adélia, eu faço duas colocações. Uma delas é que o grande divisor de águas entre um Davi e outro é a Reforma Protestante, né? E a necessidade da Igreja Católica, que era uma das grandes financiadoras das obras de arte, de reposicionar a sua produção artística, reposicionar a sua produção imagética, né? Quais as imagens que são veiculadas e que, portanto, vai ser transformado do século XVI para o século XVII, fortemente. A Contra-Reforma vem com tudo e vem alterando a proposta dos artistas, a transição aí entre o Renascimento, o Maneirismo e o Barroco vai se dar nesse período. Acho que, basicamente, esse é o cenário histórico. Acho que quem ficar interessado vale a pena procurar lá no nosso canal do YouTube a série de vídeos em que eu falo sobre a Capela Sistina, porque o Michelangelo também passa por esse processo, né? A confecção, a realização do teto da Capela Sistina se dá antes da Reforma, e a realização do mural atrás do altar, o juízo final, se dá depois da Reforma. Então, ali a gente já vai conseguir perceber como muda a representação artística influenciada por uma nova proposta religiosa, uma nova proposta ideológica. Mas eu acho que é isso. Lá vai ter bastante informação também sobre esse contexto, e a chave de leitura para responder aí a questão que você está me fazendo
é a Reforma Protestante. E você vê, Renan, às vezes chega aluno para mim dizendo que não consegue entender a obra, né, que caiu na prova, e eu pergunto, mas você já estudou Reforma Protestante, né? Você sabe o que é isso, do que trata? Ah, eu sei, professor, isso eu domino. Bom, então parece que é mais do que meio caminho andado, né? Para compreender essas obras. A gente só precisa lembrar de fazer essas relações. Exatamente. Grande parte do trabalho de análise de obra é a associação, né? Juntar uma coisa com a outra, isso tem um valor muito grande para quem está buscando entender e interpretar uma obra de arte. Renan, você falou outra coisa que me deixou um pouco surpresa, tá? Você mostrou um quadro do Monet e falou que na época ele não foi bem recebido, que alguns críticos chamaram esse conjunto de artistas de impressionistas, mas de uma forma pejorativa, né? De modo a criticar a sua obra. Só que hoje o Monet, e se você concorda comigo, é um dos pintores mais consagrados da história da arte, né? Mais louvados, e a gente recebe muito bem a obra dele de modo geral hoje em dia, né? Então, me surpreende um pouco que a recepção dele não tenha sido tão positiva na época. Você sabe me dizer, ou tem alguma hipótese sobre por que os críticos da época estranharam o impressionismo? Adélia, eu vou aproveitar aqui o gancho e responder para a Cleusa que o nosso canal é o canal da Paleta Cultural. Então, só digitar no Google Paleta Cultural que você vai encontrar o nosso canal lá com todos os vídeos. Adele, o Monet fez parte, inclusive, de um grupo que não foi convidado para o Salão Oficial de Paris, das obras expostas em Paris, nessa época, na década de 1870. Então, parte da desconfiança ali, nesse momento, se devia a essa ruptura mesmo, né? Se devia a essa nova apresentação. Opa. Tudo bem? Pessoal, será que vendo? Tudo Será é que que caiu um pouquinho? a sua imagem travou um minutinho para mim, mas já lembrou, já voltou. Voltamos. Então, houve essa crítica forte, né, ao que o impressionismo propunha, a ruptura com o padrão anterior. Então, isso é normal, né? A arte de vanguarda costuma fazer isso mesmo, chocar, provocar e gerar uma disrupção ali no sistema de arte da sua época. E aí, com o tempo, ele começa a criar um conjunto, né, de artistas que vão segui-lo. Aí fica muito difícil do sistema de arte não reconhecer, né? Ainda que assim, isso não seja exclusividade do Monet, essa transformação da sua imagem lá de trás, né, da sua imagem inicial, né, que a gente tem hoje em dia, o Van Gogh também, por exemplo, se a gente pega que ele não vendeu um quadro em vida por próprio irmão, né? Então, quer dizer, e hoje em dia tem um museu só para ele, as obras dele atingem preços estratosféricos, né? Um dos artistas mais queridos aí do grande público. Então, isso é normal de um processo de transformação histórica, um processo de revisitar a obra dos artistas e tem a ver também com essa capacidade de um artista que é um gênio aí, como o Monet, de transformar, inspirar e transformar uma legião que vai junto dele. E ruptura, Renan, parece que foi uma palavra, um conceito bem importante na nossa aula de hoje, né? A Cleusa até mencionou aqui um tempo atrás essa palavra. Isso ficou muito claro para mim em alguns momentos específicos da nossa aula, né? Então, quando você mostrou os dois Davis, do Caravaggio e do Michelangelo, mas também quando você começou a mostrar as vanguardas, né? O Picasso, e depois você mostrou uma obra seguinte, a do Duchamp, né? O Duchamp. E aí, o Duchamp eu acho que é o artista perfeito para essa palavra ruptura, né? Para a gente ver como a ruptura está em todos os momentos. Às vezes, ela choca mais em alguns momentos do que outros. O que você acha? Não sei se você concorda com essa afirmação.
Pessoal, peço só um minutinho de vocês. Caiu a conexão do Renan, mas a gente já vai voltar, tá bom? Pronto. Caí, mas voltei. Voltou, Vamos rapidinho, lá. que bom. Você estava me perguntando sobre rupturas, né? Olha, Isso. as rupturas elas convivem sempre com as permanências. Então, quando a gente está pensando, por exemplo, nessa diferença de um movimento e de um período com relação ao outro, a gente tem que pensar nas repetições, né? Pensar, por exemplo, que o Renascimento vai se inspirar na Antiguidade Clássica, que o Neoclássico no século XVIII vai se inspirar no Renascimento e também na Antiguidade Clássica, ou então que o Barroco vai dialogar com o período helenístico e que o Romântico vai dialogar com o Barroco. Há rupturas, mas há continuidades. Eu diria que é um movimento pendular, né? Um movimento de vai e vem. Assim, acho que isso é muito importante. Agora, o momento em que há uma ruptura mais forte, mais impactante, eu diria assim, a meu ver, é em 1870, né? É com a chegada dos impressionistas, é com a quebra da perspectiva, é com a quebra desse espaço do naturalismo renascentista que vinha desde o século XV até o século XVIII, unânime. Não tinha obra de arte que não seguisse esse padrão de representação. Quem vai falar sobre isso é o Alberto Tassinari, um dos grandes historiadores da arte, no livro O Espaço Moderno. Então, para quem tiver interesse, vale bastante a pena ir atrás disso. E você mostrou muito bem, né, Renan, essas rupturas ao longo da história aí. No impressionismo, por exemplo, eu mencionei um artista, né, o Monet, que hoje é super consagrado, mas que chocou na época. O Picasso também, né? Chocou na época com aquela subversão da perspectiva, né? Mas hoje também um artista dos mais consagrados. O Duchamp, a mesma coisa, né? O Duchamp, eu não sei se a gente ainda lida 100% bem com ele, né? Com o mictório no museu, se isso ainda causa um estranhamento, né? Eu costumo falar para os meus alunos, quando a gente vê uma obra consagrada, mas que quebrou uma certa tradição, eu costumo falar, olha, hoje a gente está muito acostumado com isso, né? O Mictório do Duchamp, por exemplo, é uma obra muito famosa. A maioria das pessoas já viu imagens, né, dessa obra, já viu fotos dela, mas eu sempre peço para os meus alunos tentarem se colocar no lugar daquele indivíduo naquela época, né, de produção da obra, se deparando com a obra no museu ou em outro lugar. Eu sempre peço para eles se colocarem no lugar e pensarem naquela época, né, com aquela cabeça daquele indivíduo, o que você acharia, né? Será que você aceitaria bem essa obra? Você estranharia, criticaria, né? Não consideraria uma obra de arte? Acho que é um exercício legal a gente também tentar fazer, né, na medida do possível, essa viagem no tempo para sentir que a recepção nem sempre é como ela é hoje, né? Em geral, ela foi mais difícil, né, nos momentos de quebra de tradição, coisas que às vezes hoje a gente já está acostumado, né? Sem dúvida, eu acho que dialoga com o comentário da Márcia aqui, né? Em geral, todos os novos movimentos, artista que inicia essas rupturas, existe uma não aceitação. Então, acho que é bem isso, é difícil para a gente, ao viver o processo histórico de criação de novos movimentos, novos estilos artísticos, é difícil a gente se acostumar com o novo, com o inédito. Sim. E, bom, Renan, infelizmente o nosso tempo já está acabando. Uma pena, né? Porque é tanto assunto, né? Tanto assunto para a gente comentar aqui, tantas obras legais que você mostrou. Mas infelizmente o nosso tempo está chegando no final. Quero saber se você tem alguma consideração final para fazer, algum comentário com o qual você gostaria de encerrar. Quero agradecer, Adele, pelo convite, agradecer ao pessoal que participou aqui, né, com a gente, com as perguntas, e assistindo e comentando. Acho que isso é o mais gostoso da nossa conversa. E recomendar super para quem está aqui com a gente acessar o canal da Paleta Cultural no
no YouTube, no Instagram. A gente também sempre produz bastante conteúdo voltado para a história da arte. A gente faz viagens para a Inhotim, faz visitas a museus aqui em São Paulo, né, por exemplo, ao MASP, a Pinacoteca. A gente faz viagens também para museus para Nova York, para Roma, Florença, Paris. Então, tem uma série de coisas que estão para acontecer. Assim que a vacina sair, a gente volta a viajar.